Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus que nos acompanham por este canal Café Católico. Uma grande alegria poder estar mais uma vez com você, dialogando um pouco, esclarecendo um pouco mais a nossa fé sobre a proposta deste mês de maio, que é abordar acerca dos dogmas marianos, dos 4 dogmas marianos. No episódio passado falamos sobre o primeiro dogma mariano, a maternidade divina de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, a Theotokos. Já neste episódio queremos tratar do segundo dogma mariano, que é exatamente a virgindade perpétua da bem-aventurada Virgem Maria, da Santíssima Mãe de Deus. Pois bem, este dogma é definido no ano de 649 pelo Concílio de Latrão, sob o pontificado do Papa Martinho I. O que é que este dogma afirma? Qual é a verdade teológica deste dogma? Este dogma afirma que a Virgem Maria, que a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus Cristo, é virgem para sempre. E essa virgindade, ela existe antes do parto, durante o parto e depois do parto. A primeira parte do dogma é de ampla compreensão, de fácil compreensão, e é admitida esta primeira parte por todos os cristãos, porque tem uma fundamentação, uma clarividência bíblica, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária. Já no Antigo Testamento nós temos a profecia clássica de Isaías, e a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Já no Novo Testamento, no próprio Evangelho da Infância, que está lá em Lucas, nós encontramos com muita clareza, com muita transparência, que o anjo Gabriel é enviado a uma virgem, desposada por um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. Então, neste sentido, é fácil compreender que Maria é virgem antes do parto. Então, a menina de Nazaré, a escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, foi escolhida dentro desta condição de virgindade. Como acontecerá isso? Haja vista que não conheço homem algum. E neste sentido aqui, diante da própria surpresa da Virgem Maria, perante a presença angelical de Gabriel, já denuncia também o intuito da Virgem de não conhecer, querer conhecer homem, de não querer ter relação sexual e de não ter a intenção, como muitos evangelhos apócrifos também vão testemunhar, ter a intenção de ter prole, a intenção de se consagrar totalmente a Deus. Pois bem, essa verdade primeira do dogma é de fácil compreensão, como eu falei, e não é questionada. Até os próprios muçulmanos também a admitem, perfeito? Já a segunda parte do dogma encontra já um pouco de dificuldades de admissão, de compreensão. Dizer que Maria é virgem durante o parto. Dizer que Maria é virgem durante o parto significa dizer que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é um nascimento virginal. Ou seja, aquele que nasceu da Virgem Maria nasceu sem danificar uma fibra sequer da estrutura fisiológica da bem-aventurada Virgem Maria. Ou seja, o sim que Maria deu, a abertura que Maria teve para com a graça de Deus, em virtude desta mesma graça, não teve dano algum. Em outras palavras, caríssimos irmãos, quando Deus se utiliza de nós, quando nós abrimos o nosso coração e a nossa vida para Deus, esta graça não agride em nada a natureza humana. A graça de Deus respeita, a graça de Deus preserva, a graça de Deus não agride, não adultera, não é ostensiva neste sentido. Ao afirmar que Maria é virgem durante o parto, é atestar esta grande verdade, é salientar que a graça de Deus
sempre é benévola, que a graça de Deus tem meios para sempre realizar o bem. Mas como é que nós podemos compreender isso? É quase algo impossível. Então, milagres não são explicados. Justamente por isto é milagre, porque o milagre ele ultrapassa a ordem natural. Quando nós falamos de milagre, estamos falando de uma ação sobrenatural da graça de Deus. Aquele que é todo-poderoso fez em mim maravilhas, vai dizer a Virgem Maria no seu Magnificat. Não é isto que nós lemos na Sagrada Escritura? E o próprio Catecismo da Igreja Católica, no seu número 499, vai afirmar o seguinte: o nascimento de Cristo não diminui a integridade virginal de sua mãe, mas a santifica. Que coisa bela, caríssimos irmãos! Tudo aquilo que é ação da graça de Deus em nós não oprime, não danifica, não destrói, não fere, não diminui, mas antes eleva, aprimora. Então, aquilo que era um dom da Virgem Maria, o seu propósito de virgindade, com o seu sim, e no parto virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é não apenas preservada, aquela virgindade, mas elevada e santificada em virtude do mistério do Verbo encarnado. Sim, Maria não foi uma barriga de aluguel, viu? De nosso Senhor Jesus Cristo, não foi. Deus não age desta maneira como infelizmente a gente tem visto o ser humano manipulando, o ser humano instrumentalizando embriões humanos, de forma alguma. Então, vamos lá. Nós temos na própria Sagrada Escritura um episódio muito curioso que atesta este poder miraculoso de Deus. É o episódio da sarça ardente, quando Moisés vê aquela sarça ardendo em fogo e a sarça não se consome, apesar de arder em chamas. Vejam que exemplo que tão bem ilustra também a ação da graça de Deus na Virgem Maria. Depois, aquele exemplo clássico do raio de sol que perpassa a vidraça da janela sem quebrar aquela vidraça, demonstra essa ação miraculosa de Deus na Virgem Santíssima. Por fim, nós chegamos à terceira parte do dogma, e a terceira parte do dogma diz que Maria permaneceu virgem após o parto de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Maria não teve relações sexuais com José ou com qualquer outro homem, ou seja, Maria não teve filhos. Só que aqui nós esbarramos com uma pequena dificuldade que é muito alardeada por nossos irmãos separados, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, onde são nomeados supostos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. São eles Tiago, José, Simão e Judas. Vale salientar que a Sagrada Escritura, quando usa o termo irmãos de Jesus, fala irmãos de Jesus e não filhos de Maria. E aqui a gente já tem um ponto importante de esclarecimento. Em nenhum momento é dito que são filhos de Maria, é dito que são irmãos de Jesus. Segundo lugar, quando se usa o termo irmãos, era um termo polivalente, era um termo com uma grande polissemia, tinha muitos significados, porque a língua de Jesus era uma língua pobre em vocábulos, então se utilizava um vocábulo para designar várias acepções. Por exemplo, o vocábulo irmão era usado para designar os irmãos de sangue, mas também os primos, mas também os parentes próximos. Até hoje nós usamos o vocábulo irmão para se referir ao irmão da fé, o irmão em Cristo, vejam. Então foi nesse sentido que foi utilizado. Mas, padre, de quem são filhos, então, estas pessoas citadas no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 55, a Sagrada Escritura explica a própria Sagrada Escritura. Em Marcos, capítulo 15, nos versículos 40 e 47, é dito quem é a mãe desses homens, dessas pessoas. Marcos 15, 40 é dito que Tiago e José são filhos de Maria, não a mãe de Jesus, mas uma outra Maria. 15, versículo 47, fala-se também de Maria, mãe de José, e não é Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é mencionada aqui, mas, afinal de contas, de quem se trata, portanto? Quem é esta Maria? Esta Maria se encontra aos pés da cruz com Maria, mãe de Jesus. Está lá em João capítulo 19, versículo 25. Aos pés da cruz do Senhor estava Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, vírgula, a irmã de sua mãe, vírgula, e Maria, esposa
de Cleofas, mulher de Cleofas, que a tradição vê em Cleofas um irmão de São José. Portanto, estes nomes, estas pessoas, Tiago, José, Simão e Judas, são filhos de Maria, mulher de Cleofas, e não Maria, esposa de José, e não Maria, a mãe de Jesus. Tanto é que aos pés da cruz, como a Virgem Santíssima não tivesse ali ao seu redor nenhum parente próximo seu, sem ser esta mulher, esta Maria, esposa de Cleofas, o próprio Cristo entrega Maria sob os cuidados do apóstolo João. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. João capítulo 19, versículo 26 em diante. É importante salientar isto. Então, caríssimos irmãos e irmãs, está aí o segundo dogma mariano, que trata da virgindade perpétua da Virgem Maria, um dom de Deus para nós. Lembremos-nos também que a virgindade perpétua de Maria não se refere tão somente à virgindade fisiológica, tá bem? Se refere também à sua integridade espiritual, aquilo que os santos padres, como São Irineu e Orígenes também, vão fazer o comparativo de Maria com a nova Eva, ou seja, aquela que é íntegra na sua santidade, na sua genuinidade também. É neste sentido que Maria também é virgem, não esqueçamos disso. Agradeçamos a Deus por ter nos dado uma mãe, agradeçamos a Deus porque através da virgindade de Maria, ela concebe não tão somente o Cristo Senhor, mas também essa maternidade dela se torna fecunda e abarca cada um de nós. Podemos sim também dizer: Maria é minha mãe, porque o próprio Cristo nos deu como tal, como minha mãe. Maria, mãe de Cristo, mãe da Igreja, abençoe você cada vez mais.